Bom, dando prosseguimento ao MASP, nós já concluímos a primeira etapa, a de descrição do processo, cujo objetivo foi entender o modo como o nosso processo funciona. Então, para isso, usamos basicamente duas ferramentas, o CIPOC, como um instrumento de uma descrição um pouco mais geral, embora a gente possa ir afunilando e aprofundando essa descrição, saindo do macroprocesso para cada processo específico, para cada rotina, chegando até o nível de pessoas, principalmente quando se quer fazer um levantamento de processo mais detalhado, buscando identificar toda e qualquer desconexão que possa existir e que impacte diretamente no resultado alcançado. Vimos também a ferramenta do histograma, que dá uma visão um pouco mais quantitativa em termos de resultado. Ou seja, como nós podemos prever um determinado resultado do processo? Qual é a probabilidade de que algo aconteça? O processo continua em condições normais ou ele sofreu alteração na sua média ou na sua variabilidade? São questões que permitem um entendimento um pouco mais amplo do processo e a tomada de decisões ligadas a isso. Chegamos então à segunda etapa, cujo objetivo seria identificar e selecionar o problema. Nós estamos trabalhando a metodologia de uma forma um pouco mais completa e partimos do pressuposto de que nós não sabemos ao certo que problema deve ser atacado. As empresas, de modo geral, têm vários problemas, diversos problemas que acontecem simultaneamente, e tentar eliminar todos seria uma insanidade. Então, caso a gente queira, de fato, aumentar o desempenho dessa empresa, melhorar os seus resultados, uma abordagem lógica para isso é identificar os seus principais problemas, selecionar aqueles que são mais relevantes, que mais impactam, e concentrar a atenção na atuação sobre eles. Então, nessa etapa 2, nós vamos primeiro tentar fazer uma lista de problemas. Em seguida, em cima dessa lista, nós vamos tentar identificar quais são aqueles poucos problemas mais relevantes que merecem a nossa atenção. E sobre esses problemas mais relevantes é que nós vamos fazer um estudo mais detalhado, mais apurado, buscando entender a sua manifestação, entender as suas consequências, as suas influências, para que a partir daí a gente possa chegar com mais segurança à causa fundamental da sua ocorrência. Então essa etapa é dividida em 3. A primeira delas seria o levantamento, a identificação dos problemas. Então, como eu falei agora há pouco, o objetivo é fazer uma lista de problemas que devem ser trabalhados. E a ferramenta principal que deve ser utilizada é o brainstorming. Brainstorming, se a gente usar uma tradução bem coloquial, uma chuva de ideias, como está sendo mostrado aqui na figura. Mas é muito importante que a gente consiga transformar essa definição em algo um pouco mais estruturado. E uma forma que eu acho interessante de caracterizar a ferramenta é uma ferramenta de discussão organizada, que busca incrementar, potencializar o trabalho em equipe e as soluções criativas. Basicamente isso. Eu acho interessante essa definição que descreve o brainstorming como uma discussão organizada, já que são dois aspectos aparentemente antagônicos. Uma discussão que seja organizada, mas é mais ou menos isso que ele procura ser. Por que ele é uma discussão? Exatamente pelas trocas de ideias que estão ligadas diretamente à sua filosofia, aos seus princípios básicos de funcionamento. Então, ideias são colocadas e pontos de vista contrários eventualmente existem e que, através da discussão, procura-se solucioná-los. Esse é um ponto importante. Agora, é organizado por quê? Porque sempre se busca um determinado objetivo. Sempre se busca alcançar um determinado fato. Então não é uma discussão aleatória, não é uma discussão comandada por interesses pessoais, mas existe um foco, existe um objetivo, existe uma razão daquelas pessoas estarem discutindo e tudo que é colocado deve estar vinculado diretamente a isso. Dessa maneira, entendendo o brainstorming dessa forma, fica mais fácil se elencar algumas vantagens importantes que ele pode vir a ter. Quais são? A primeira delas, a criatividade. É uma ferramenta de discussão voltada a potencializar ideias e criatividade. Então, se a gente está buscando uma solução nova, algo inovador, quebra de paradigmas,
resolver um problema antigo de formas novas e melhores, o brainstorming é uma ferramenta interessante. Se por outro lado, a nossa ideia é resolver um problema de forma rápida, usando tudo que a empresa já tem, já conhece, não precisa ser trabalhado o brainstorming. Então, a primeira grande vantagem é a criatividade. Outra vantagem interessante é a menor possibilidade de omissão de algum aspecto relevante da discussão. Uma coisa, por exemplo, é você reunir uma dupla de pessoas e fazer com que elas discutam sobre determinadas questões. Elas podem ter muito conhecimento, podem ter muita experiência, mas são duas pessoas apenas. E se o problema for muito amplo, dificilmente elas vão ter condições, vão ter domínio. E mesmo que o tenham, pode ser que elas não consigam, no momento, lembrar de algum aspecto relevante, que fica de fora dessa discussão. Se a gente tem um grupo bem escolhido, bem formado, qualificado, apto a fazer esse tipo de análise, dificilmente algum elemento realmente importante vai ser omitido. Uma terceira vantagem importante é a sua capacidade de agrupar, de unir pessoas para alcançar um determinado objetivo. E o fato de nós agregarmos experiências, pontos de vista, todos voltados ao mesmo foco, faz com que a qualidade técnica daquilo que é gerado como resultado desse trabalho seja bem significativo, bem maior do que se esse trabalho estivesse sendo feito de forma isolada por uma pessoa apenas. Existem vantagens ligadas às pessoas envolvidas, né? Quem participa com frequência do brainstorming certamente vai aprender muito, vai crescer pessoal e profissionalmente, vai aprender a trabalhar em equipe, vai ser mais maleável, mais flexível no processo de discussão e vai aprender a colocar um objetivo, um foco acima dos seus próprios interesses individuais. Esse crescimento, esse amadurecimento como profissional é fundamental para qualquer pessoa. Bom, perceba então que são vantagens que acabam impactando tanto na pessoa quanto na empresa. E isso, de fato, é bastante relevante. Agora, para que isso seja de fato alcançado, é importante que nós avaliemos o grupo, como é que ele deve ser formado. É uma ferramenta de discussão em equipe. Então, como constituir o grupo? Primeiro é importante ficar claro que não existem restrições para a formação desse grupo. Podem ser pessoas de várias áreas da empresa, podem ser pessoas mais antigas, recém-admitidas, podem ser pessoas de diferentes níveis hierárquicos, de diferentes formações, diferentes idades, podem ser até pessoas de fora da empresa. Existe uma única regra que deve ser, de fato, obedecida no momento da constituição desse grupo. É a capacidade dos escolhidos em contribuir para a solução do problema ou para o alcance do objetivo do brainstorm. De modo geral, esse grupo é constituído por um coordenador, que seria a pessoa que teria o poder formal. Tá? Então, o primeiro papel seria o da coordenação. Então, essa pessoa tem o poder formal, a ele cabe conduzir o grupo, a ele cabe assegurar que os objetivos sejam alcançados, e a escolha dessa pessoa que ocupará esse papel é crítico. Se uma pessoa sem a devida preparação for escolhida, a tendência é que resultados ruins sejam gerados, apesar de toda a capacidade que as pessoas participantes possam vir a ter. Um segundo papel é o secretário, que nem sempre está presente, depende muito do tamanho do grupo, depende muito da complexidade do processo, mas é comum que exista também a designação de alguém como secretário do brainstorming. E cabe a essa pessoa auxiliar na organização, na disponibilização das condições e principalmente em registrar todas as ideias que são geradas. O brainstorming é uma ferramenta voltada à geração de ideias. Então, se não tem uma pessoa formalmente com atribuição, formalmente designada para fazer esse registro, muitas ideias podem se perder. E finalmente, como terceiro papel, nós temos os membros, as pessoas que vão fazer parte da discussão. São aqueles que vão de fato colocar suas ideias, seus pontos de vista e que vão de alguma maneira contribuir para a solução ou para o alcance dos objetivos estabelecidos. É muito importante ficar claro que tem uma quantidade que deve ser respeitada, uma variação dessa quantidade. Não é interessante se tenha nem muita gente, nem pouca gente. Se você colocar poucas pessoas,
a tendência é que a discussão não seja feita de forma aprofundada, não seja feita a contento. Muita coisa fique de fora. E aquele objetivo da geração das ideias, da criatividade, de congregar vários pontos de vista, acaba ficando meio que perdido. E se você coloca gente demais, fica impossível a gestão desse grupo. O coordenador não vai conseguir alcançar os objetivos que foram definidos. Então, habitualmente se recomenda que hajam de 4 a 8 pessoas participando dessa discussão. Tá? Não é interessante que se coloque além dessas 8 pessoas. Uma outra determinação importante são as etapas que devem ser conduzidas durante o brainstorming. O brainstorming é um processo deve ser um processo relativamente rápido. É uma reunião que não deve consumir mais de 1 hora, senão pode gerar como efeito uma baixa produtividade, uma dispersão, um sentimento de improdutividade e de irrelevância de todo o processo. Isso é péssimo, porque quando você quer instituir a cultura do MASP, da solução de problema, da gestão de processo, essa ferramenta, essa gestão compartilhada, essa discussão sobre determinados temas é fundamental. Então, para garantir que esse tempo máximo seja respeitado, é fundamental que haja uma definição clara dos tempos a serem gastos em cada uma dessas etapas. A primeira delas é a abertura, que é feita pelo coordenador. Deve ser uma etapa rápida, onde se busca deixar claro quais são os objetivos a serem alcançados. Apesar das pessoas teoricamente já saberem o que se busca, não custa nada reforçar. Afinal, se está na cabeça de todo mundo o que deve ser alcançado, dificilmente vai se perder foco nessa discussão. É uma etapa rápida que não deve consumir mais do que 5 minutos. Em seguida, nós temos a etapa mais importante, que é a discussão, é onde as ideias são geradas. E essa discussão pode ser feita de duas formas: de uma maneira estruturada ou de uma maneira não estruturada. Uma discussão estruturada é aquela que tem regras muito rígidas. Por exemplo, cada um tem um momento em que pode se manifestar, tem uma sequência pré-definida, tem tempo em que ele tem que respeitar para expor a sua ideia. Enfim, consegue-se uma organização maior, consegue-se uma coordenação e uma facilidade de alcançar os objetivos do brainstorming. Mas não necessariamente nós vamos ter a qualidade, a criatividade sendo colocadas em nível máximo. Até porque as pessoas muitas vezes ficam presas em determinadas regras e isso impede que algumas ideias um pouco mais fora da caixa ou geradas em momentos não previstos possam ser contempladas. Já o não estruturado é um brainstorm mais livre, em que as pessoas podem se manifestar de diferentes maneiras, em diferentes momentos, podem consumir mais tempo, menos tempo, pode haver um embate um pouco mais acirrado de ideias. Isso tudo estimula a criatividade e a qualidade. Se a gente pensar no objetivo do brainstorming, lógico que o não estruturado deve ser sempre preferido, mas isso não é uma regra fechada. Afinal, existem fatores que podem nos levar a ter que escolher o estruturado. Por exemplo, a experiência da equipe, a maturidade, o tema que está sendo discutido, se é um tema muito sensível, se tem interesses pessoais envolvidos. Enfim, são elementos que acabam, de alguma maneira, nos levando a ter que trabalhar com regras mais rígidas. Deve ser disponibilizado entre 30 e 35 minutos para discussão. E, finalmente, termina-se com a conclusão, onde é feito um fechamento e uma avaliação de todas as ideias geradas na conclusão. Então, é aqui que as pessoas vão, em conjunto e preferencialmente de forma consensual, definir quais são as ideias mais relevantes e que devem seguir adiante, para a próxima etapa, para a próxima análise, para a próxima deliberação. Tá? Algumas ideias podem ser eliminadas, podem ser descartadas, mas isso deve ser feito pelo grupo, não pelo coordenador e não através de votação. Senão a gente cria dentro dessa equipe uma parte que foi vencida e uma parte que é vencedora. Isso não é interessante. Bom, essas são as ideias principais do brainstorming. Vamos terminar então o vídeo por aqui. E no próximo a gente dá continuidade e trabalhamos a etapa da priorização ainda dentro desse passo 2 do MASP.